Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Salmo 119, por exemplo, o verso 161, diz assim: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Nesta noite eu quero falar sobre os tesouros na Bíblia. Despojo significa tesouro. E a palavra de Deus, irmãos, é considerado um lugar de muitos tesouros, de muitas recompensas. Oremos. Pai, obrigado pelo que acabamos de ver e ouvir aqui nesta noite. Realmente a preocupação é um pecado muito sério, muito grave, que tem atingido as nossas vidas. O tempo todo, meu Pai, pensamentos duvidosos têm pesado dentro dos nossos corações. Pensamentos, meu Pai, de preocupações, de tristeza, de angústia, de ansiedade. Esses pensamentos, por sua vez, nos trazem doenças, enfermidades e problemas emocionais. Mas, meu Pai, que nós possamos considerar a palavra de Deus uma fonte de bênçãos, uma fonte de recompensas e de tesouros, que nós podemos adquirir para as nossas vidas, e através da palavra e do poder da palavra de Deus, vencer todos os obstáculos que são colocados à nossa frente. Fale conosco nesta noite, através da pregação da palavra. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Tesouros na Bíblia. Uma criança alfabetizada de 5 aninhos de idade, ganhou uma Bíblia de sua mãe, e ela começou a sublinhar todos os versículos onde aparecia a palavra Deus. A princípio, a mãe pensou que a criança estivesse rabiscando a Bíblia nova, mas prudentemente ela perguntou: por que você está sublinhando a palavra Deus em todos esses versículos da Bíblia? E a criança respondeu: mamãe, para que eu possa saber onde encontrá-lo quando precisar dele. Em outras palavras, nós podemos encontrar Deus na palavra de Deus. Amém, irmãos? Ele está na palavra de Deus. O salmista Davi também tinha certeza que podia encontrar a pessoa de Deus na palavra de Deus. Este Salmo 119, com centenas de versículos, foi dedicado inteiramente a falar sobre a importância da palavra de Deus. Por isso, no verso 162, Davi disse: folgo com a tua palavra, alegro-me com a Bíblia, como aquele que acha um grande tesouro, como aquele que acha um grande despojo. Despojo era o que os soldados encontravam e adquiriam após vencer uma guerra. Sempre havia tesouros de ouro, prata, pedras preciosas escondidos. O rei Davi encontrou tesouros, lendo e vivendo a palavra de Deus. E essa pode ser a nossa experiência também. O maior tesouro que eu já encontrei dentro da palavra de Deus foi o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. Significa que Jesus Cristo é o tema central da palavra de Deus. Ele se encontra de Gênesis até o livro de Apocalipse. Davi nos dá 4 informações a respeito da Bíblia, aqui no versículo 162. Primeiro, informa o que a Bíblia é. Irmãos, a Bíblia é
a palavra escrita de Deus. A Bíblia é um livro fora do comum. Foi escrita por cerca de 40 escritores de diferentes nacionalidades e culturas e demorou um período de 1.600 anos para ser completada. E apesar de 40 ou mais escritores, e apesar de 1.600 anos de compilação, a Bíblia é um livro só. E esta harmonia que existe dentro da palavra de Deus é prova suficiente que o autor dela é o Espírito Santo, que os homens foram meros instrumentos nas mãos de Deus para produzir um livro perfeito, infalível e santo. Nos anos de 1700, surgiu um filósofo francês chamado Voltaire. Voltaire é sempre mencionado nas escolas como tendo sido um grande filósofo, um grande pensador do passado, mas ele era inimigo implacável da palavra de Deus. Dedicou vários anos de sua vida para desmentir a Bíblia, para destruir a Bíblia. Certa vez ele prometeu que em 25 anos a Bíblia seria um livro esquecido e o cristianismo seria destruído. Mas em 1778, 40 anos depois de sua morte, a gráfica que era de Voltaire foi usada para publicar mais Bíblias e folhetos evangélicos. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus é indestrutível. 1 Pedro 1,20 diz que os homens escreveram a Bíblia, mas não a inventaram. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, nós, como igreja, não devemos pregar sociologia, mas salvação de almas perdidas. Não devemos pregar economia, mas evangelismo. Não devemos pregar reforma, mas redenção. Não devemos pregar cultura, mas conversão. Não devemos pregar democracia, mas evangelismo. Não devemos pregar civilização, mas Jesus Cristo. Por quê? Nós somos embaixadores de Cristo, nós não somos diplomatas, amém, irmãos? Nós não estamos aqui para agradar aos homens. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então ela tem solução para todos os problemas da vida, como nós vimos aqui nesta noite. Em segundo lugar, Davi também informa o que a Bíblia contém. Cuidado, porque há professores liberais dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Com isso, eles podem usá-la para defender qualquer ponto de vista. Mas Paulo disse para o pastor Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu já observei, irmãos, que as pessoas não rejeitam a Bíblia por causa das passagens difíceis que elas não compreendem, de difícil interpretação, mas elas rejeitam a Bíblia principalmente por causa dos ensinamentos fáceis, que elas compreendem, mas não aceitam e não querem seguir em suas vidas. E o problema maior é quando a palavra de Deus fala sobre o inferno, fala sobre a condenação do pecado, fala sobre santificação e pureza de vida. Aí é quando as pessoas não querem aceitá-la. Primeiramente, a Bíblia, e somente a Bíblia contém tudo o que precisamos saber sobre o plano de salvação. Paulo disse para Timóteo: e que desde a tua meninice, desde a infância, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé,
que há em Cristo Jesus. Timóteo, assim como eu e você, foi salvo porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele foi salvo porque duas mulheres, mãe e avó, lhe mostraram na Bíblia como ele podia ser salvo. Um homem disse para o pastor: eu não entendo porque alguém precisa ser salvo de seus pecados. Eu não entendo isso. O pastor respondeu: há muitas coisas na vida que eu também não entendo. Eu não entendo a eletricidade, mas eu seria um burro se ficasse na escuridão até entendê-la. Eu não entendo o processo de combustão do motor de um veículo, mas eu seria tolo se deixasse de viajar até entender tudo isso. E assim também, eu também não entendo como Deus pôde enviar o seu Filho ao mundo para se fazer carne e osso como nós, viver uma vida perfeita, ser levado para a cruz, sofrer na cruz do Calvário, morrer e ser sepultado. Eu também não entendo, mas eu sei que a morte de Cristo tornou-se a base para a minha salvação. Mas eu seria um tolo se rejeitasse essa salvação só porque não a entendo. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Jesus não disse: examinais o Zenda Avesta, o livro sagrado dos iranianos. Ele não disse: examinai o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ele não disse: examinai o Evangelho segundo Allan Kardec, mas ele disse: examinais a Bíblia, porque só ela contém o plano verdadeiro de salvação. Se nesta noite você deseja ser salvo, a Bíblia pode fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a Bíblia contém tudo o que precisamos sobre a santificação dos salvos. Também para Timóteo, Paulo disse: para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Santificação, irmãos, é a separação que deve haver entre nós e o mundo quando estamos servindo a Deus. Ainda que estejamos no mundo, nós não fazemos parte deste mundo. E a única coisa que precisamos fazer para sermos diferentes do mundo é seguir a orientação da palavra de Deus. Seguindo esta orientação, nós somos diferentes. Jesus disse: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então veja alguns dos tesouros que o rei Davi conseguiu retirar da Bíblia. Primeiramente, a Bíblia possui o poder de nos fazer humildes. Ninguém aqui é humilde por natureza. Aliás, nós somos orgulhosos e arrogantes por natureza. Mas a palavra de Deus, lendo-a, obedecendo-a, nos faz humildes. Salmo 119, o verso 161 diz: príncipes me perseguiram. Eu não sou masoquista, mas eu preciso de perseguição. Eu não sou masoquista, mas eu preciso, daquela voz negativa falando também aos meus ouvidos. Por quê? Davi disse que me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. A palavra de Deus mostra que nós não somos nada. A palavra de Deus mostra que nós não temos nada. A palavra de Deus mostra que nós não temos nenhuma razão de se vangloriar. A palavra de Deus mostra que nós só somos o que somos pela graça de Deus. Eu perguntei para o novo convertido se ele tinha uma boa sogra, e ele me respondeu: pastor, eu descobri que sempre tive uma boa sogra, eu é que não era um bom genro. Isso só é possível através da palavra de Deus. O segundo despojo que Davi retirou da Bíblia,
A Bíblia possui o poder de nos fazer honestos. Novamente, ninguém aqui é honesto por natureza. Nós nascemos com a mentira nos lábios. Nós queremos enganar e tirar vantagem em tudo. Mas o verso 163 diz: abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, porque a palavra de Deus transformou a sua vida. Davi também retirou da Bíblia o poder do verdadeiro louvor. Salmo 119, 164 diz: 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Porque 7 vezes expressa perfeição. Depois de ir ao culto com o seu pai, num domingo à noite, a criança voltou para casa. E antes de dormir, ela fez uma oração a Deus e disse: querido Deus, o culto foi maravilhoso, mas quem dera se o Senhor estivesse lá. Do que adianta ir a uma igreja com milhares e milhares de pessoas? Do que adianta ir a uma igreja com muito show, com muitas atividades, mas Deus, o Espírito Santo, não se encontra naquele lugar? Melhor teria ter ido a uma igreja com 3 pessoas, onde a presença de Deus estivesse lá. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. A palavra de Deus diz que devemos guardar os nossos pés quando entramos dentro da casa de Deus. O que significa isso? Desligar o celular, desligar a mente das coisas do mundo, das coisas cotidianas. Significa prestar atenção, focar, se concentrar na razão que o trouxe à igreja, louvar, adorar a Deus e colocar diante dele a sua alma. Em quarto lugar, Davi retirou da Bíblia o poder da verdadeira paz. Verso 165 diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Davi não tinha paz porque a economia de Israel estava indo muito bem, ou porque ele tinha um bom emprego como rei de Israel, ou porque ninguém em sua família estava doente. Ele tinha paz, muita paz, porque amava a palavra de Deus. Talvez você não concorde comigo, você tem o direito de estar errado, mas eu sempre digo que 20 minutos de Bíblia vale mais que um comprimido de Prozac. Eu me lembro, irmãos, numa das piores fases da minha vida, eu estava lendo a Bíblia cerca de 3 horas por dia. 3 horas com o meu rosto enfiado na palavra de Deus. Se não fosse aquele tempo com Deus, certamente eu não estaria aqui nesta noite. Eu me lembro de um colega meu de infância, viciado em drogas. Ele não tinha mais esperança para ele, os médicos não podiam fazer nada, a polícia não podia fazer nada. Seu pai chegou a lhe dar um revólver, chegou a lhe dar uma arma e disse: dá um jeito na tua vida. Não havia mais esperança para aquele rapaz. O pai dele tinha um sítio, afastado da cidade. Ele só pegou a Bíblia, nem troca de roupa ele levou, só levou uma Bíblia. Ficou sozinho naquele sítio por 30 dias, lendo a Bíblia dia e noite, noite e dia, orando também. Saiu daquele sítio completamente restaurado, livre, curado. E hoje é um dos melhores advogados que existe na sua cidade. A palavra de Deus liberta, amém, irmãos? E ela nos dá paz. Por quê? Porque Isaías 53:5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Davi também retirou da palavra de Deus o poder da confiança. Ele disse no verso 168, tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti.
O rei Davi então nos informa o que a Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele nos informa o que ela contém. E em terceiro lugar, o que precisamos fazer com a Bíblia? Primeiro, precisamos procurar por seus tesouros. Tesouros, às vezes escondidos entre os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Jesus mais uma vez disse: examinais as Escrituras. Eu não acho que nós estamos examinando a palavra de Deus, faltando aos cultos da igreja, perdendo estudos, como que o pastor Fabiano ensinou nesta manhã, perdendo pregações, como a que foi pregada nesta manhã, a respeito da vontade de Deus, como os estudos que fazemos nos cultos de quarta-feira. Examinar significa procurar, prestar atenção, pesquisar. Por isso nós temos uma igreja fundamentada na palavra de Deus. O pastor geralmente gasta de 8 a 10 horas preparando um sermão, preparando um estudo, para que possa alimentar e edificar o povo de Deus. Mas eu ainda confirmo que o maior tesouro dentro da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Por que, pastor Rômulo? Porque Jesus Cristo é a razão da nossa salvação. Um amigo, ele possuía um lenço muito valioso, mas ele havia sujado o lenço com um pingo de tinta vermelha. Lenço branco, valioso, mas com aquela manchinha vermelha de tinta. Outro amigo pegou o lenço, levou para casa e através daquele pingo vermelho conseguiu fazer um belo desenho, restaurando aquele lenço precioso e valioso. E assim também Jesus Cristo, quando ele veio na minha vida, ele me encontrou não com 1 ou 2, mas várias manchas de pecado, de sujeira. E através do seu precioso sangue, ele conseguiu reverter aquele pecado, aquelas manchas, transformou e restaurou a minha vida. Por isso ele é o maior tesouro dentro da palavra de Deus. O que precisamos fazer com a Bíblia? Precisamos procurar Jesus nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a salvação. São elas que testificam de Jesus. Segundo, precisamos anunciar os seus tesouros. Nós não podemos ser como o Mar Morto, o mais rico dentre os mares, 25% de minerais, mas ninguém consegue extrair a riqueza daquele mar. Por isso é chamado de morto. E assim também, nós fazemos parte de uma igreja que nos alimenta. Amém, irmãos? Fazemos parte de uma igreja que nos informa, que nos instrui. E agora nós temos que compartilhar este tesouro. Paulo disse: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Nós já conhecemos o ditado que diz: igreja que não evangeliza se fossiliza. A missão primária da igreja é pregar, espalhar a palavra de Deus. Uma senhora de nossa igreja, convertida há 5 anos, nunca havia pregado o Evangelho para sua irmã. Enquanto isso, a vizinha da irmã se converteu a uma seita. E em poucos dias, já estava testificando para a irmã desta irmã e até dando estudos. Quando a irmã da nossa igreja ficou sabendo disso, ela quase morreu de vergonha. Correu para a casa da sua irmã e passou um dia inteiro pregando-lhe a palavra de Deus. Não adianta muito, né? Conhecer a verdade, se você não está disposto a transmiti-la para outras pessoas. Para concluir, quais são os resultados que recebemos quando nós examinamos a palavra de Deus? Eu fiquei tão feliz de ver 10 irmãos se formando
do Instituto Bíblico Maranata. Mais feliz ainda, porque eu sei agora de alguns irmãos que estão planejando, pela graça de Deus, entrar no Instituto agora no ano de 2015. O que recebemos? Alegria em abundância. 1 Pedro 1,8 promete: ao qual não o havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso. Que tipo de alegria o rei Davi encontrou lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus? Primeiro de todos os gozos, foi a alegria do descobrimento. Apesar de estar estudando a Bíblia há 36, 37 anos, irmãos, eu me sinto tão feliz quando eu descubro algo novo, quando eu escuto algo novo, dentro da palavra de Deus, é claro, porque a palavra de Deus é inesgotável, amém, irmãos? Acho que foi a irmã Lilian que disse ontem na formatura, que a palavra de Deus, quanto mais você estuda, menos você a conhece, porque é a palavra de Deus. Mas é a alegria do descobrimento. Todas as vezes que você a lê, você descobre novos tesouros que vêm da parte de Deus. A alegria da comunhão. Eu quero, mais uma vez, explicar para a igreja que quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, mas quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Eu já ouvi crentes dizendo: eu estava orando e Deus falou comigo. Não. Quando você ora, é você quem fala com Deus. Eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo. Aí sim, amém, irmãos? Aí sim. Deus fala conosco através da leitura bíblica. E a alegria do testemunho. Quando nós encontramos tesouros na Bíblia, nós sentimos o desejo de compartilhar aquele tesouro com outras pessoas. Então, o que a Bíblia é? Ela é simplesmente a palavra perfeita de Deus. E o que a Bíblia contém? Ela contém o plano de salvação. Ninguém jamais pode ser salvo fora da Bíblia. A Bíblia mesma diz, porque a fé vem pelo e o ouvir pela palavra de Deus. Ela mostra como devemos viver para Cristo. O que precisamos fazer com ela então? Precisamos lê-la e estudá-la. Eu creio que o pastor Silval vai distribuir para a igreja, agora no final deste ano, aquele plano de leitura bíblica anual. Pegue o plano de leitura bíblica anual. Se eu não me engano, são 4 capítulos por dia, não é isso? E se você ler 4 capítulos por dia, sem falha, você vai ler a Bíblia em 1 ano. Precisamos estudá-la. Talvez haja homens e mulheres aqui que Deus esteja chamando para o Instituto Bíblico Maranata. Eu não gosto de fazer comparações, mas esta última turma do Instituto foi uma das mais dinâmicas, foi uma das mais envolvidas, foi uma das mais capacitadas que eu já vi na nossa escola. E o que eu admiro é que são alunos que estão envolvidos com a sua igreja local. Talvez Deus esteja chamando você para fazer o Instituto Bíblico. Precisamos anunciar os tesouros da Bíblia para outras pessoas. Se a lei contra a homofobia for aprovada no Congresso, e eu creio que é só uma questão de tempo, e ela será, é a PL 122, uma das cláusulas é retirar do mercado toda e qualquer literatura que use expressões pejorativas a respeito do homossexualismo,
a respeito da prática homossexual. Palavras tais como sodomitas ou efeminados. Você conhece algum livro, além da Bíblia, que usa essas expressões? Talvez existam, mas eles querem, com a aprovação desta lei, tirar do mercado a palavra de Deus. Vocês acham que eles vão conseguir? Quantos de vocês dariam a vida por este livro? Às vezes nós simplesmente não reconhecemos a importância da Bíblia. Nós não reconhecemos a importância de uma verdadeira democracia, da verdadeira liberdade de expressão e de religião, até perdermos esta liberdade. Muitos já morreram por este livro. Muitos já morreram por este livro. William Tyndale, que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, ele foi condenado à morte. E foi-lhe dada a oportunidade, antes de ser queimado vivo, melhor dizendo, antes de ter sido enforcado, que negasse o que ele havia feito. Ele disse: se eu viver, eu vou ter certeza que até a criancinha que puxa o arado lá na fazenda, receba nas mãos a palavra de Deus. Seus inimigos tiveram tanto ódio dele, que 40 anos depois da sua morte, queimaram todos os seus ossos, e jogaram as cinzas dentro de um rio. Muitos já morreram por este livro. E, no entanto, a gente passa aí dias e semanas, às vezes até meses, sem ler a palavra de Deus. E às vezes estamos até dentro da igreja e não prestamos atenção à palavra de Deus. Vamos honrar, respeitar e verenciar a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus,